Segundo Padilha, o espaço geográfico, como elemento integrante da sociedade, é dinâmico e, portanto, está em constante transformação, assim como a própria sociedade. O espaço transformado é então ressignificado, passando a integrar a paisagem urbana de uma nova maneira, com outra forma e talvez outra função. Mas qual é o papel dessas categorias analíticas na relação construída pelos seres humanos com o espaço geográfico? Como o turismo influencia essa relação? É o que veremos nesta videoaula. Segundo os estudos de Milton Santos, a forma pode ser definida como o aspecto visível, exterior, de um objeto, referindo-se ainda ao arranjo deles, que passam a constituir um padrão espacial. Para Santos, a forma é forjada a partir de uma matriz social, ou seja, uma estrutura relativa ao modo como os objetos estão organizados e interrelacionados entre si. Uma casa, um bairro, uma cidade e uma rede urbana são formas espaciais de diferentes escalas. De acordo com Raquel Murta, percebe-se a forma através de um novo elemento que marca presença visualmente, que é percebido e que pode ser compreendido e registrado na memória de quem passa diante dele. Segundo Estevão Garbim, nenhuma forma é vazia de significado, embora este possa ser transformado pelo tempo. A forma sempre aponta para uma ação esperada para ser desempenhada, ou seja, uma função. Em sua definição, Milton Santos explica a função como uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. Habitar, viver o cotidiano, visitar parentes e consumir em outras cidades são algumas das funções associadas, respectivamente, à casa, ao bairro, à cidade e à rede urbana. Garbim afirma que a função é a razão de ser da forma, que, por sua vez, pode tomar contornos variados a depender do desenvolvimento técnico, das demandas sociais, econômicas ou culturais, isto é, de seu contexto ou momento na história. Este movimento do passado para o presente e em direção ao futuro é chamado de processo. É ele que traz dinamismo à forma, à função e à estrutura do espaço geográfico. O processo pode ser definido como uma ação que se realiza continuamente, objetivando algum resultado, implicando tempo e mudança. Para Corrêa, o processo é a estrutura em seu movimento de transformação. Ao aplicarmos as categorias de forma e função em espaços predominantemente turísticos, percebemos que as formas exercem funções turísticas de hospedagem, alimentação, lazer, entre outras. No entanto, Mascarenhas destaca que as formas podem ter novas funções, diferentes daquelas relacionadas à sua criação, ou ter uma nova função agregada, ou seja, ter mais uma função além da estabelecida na sua criação. No caso do turismo, residências podem se tornar museus, antigas fazendas passaram a ser hotéis, agências bancárias se transformaram em centros culturais. E muitas igrejas têm um número de visitantes maior para contemplar seu acervo do que propriamente de fiéis. Essas também são expressões do turismo como agente transformador e produtor do espaço geográfico. Para exemplificar, podemos citar a revitalização e refuncionalização da Praça Mauá na zona portuária do Rio de Janeiro. O espaço teve diferentes níveis de valorização ao longo de sua história, e hoje é um dos maiores símbolos da grande intervenção urbana pela qual o Rio de Janeiro passou para se tornar uma cidade olímpica, atraindo novamente turistas para a região. Segundo Padilha, o caso da Praça Mauá exemplifica fielmente como um espaço não é turístico naturalmente,
mas produzido para sê-lo. Dessa forma, entende-se que o turismo tem uma relação indissociável com o espaço geográfico, influenciando a criação e modificação de forma e função para atender à demanda turística. E assim, o espaço se transforma a partir das ações que o turismo determina.